O que você faria se descobrisse que jogou uma fortuna fora? Durante décadas, esse carro foi ridicularizado. Era o lixo da Volkswagen, apelidado cruelmente de carro de taxista. Enquanto colecionadores guardavam Opalas e GTIs, a Brasília 4 portas era moída no trabalho até virar sucata. Ninguém queria, ninguém preservava. Mas o jogo virou. Hoje, esse patinho feio sofreu uma valorização explosiva. Unidades impecáveis agora ultrapassam facilmente os R$120 mil, porque o mercado ignorou essa mina de ouro por tanto tempo. Prepare-se, você vai entender como o maior fracasso da Volkswagen virou o investimento do século. No começo dos anos 70, a Volkswagen do Brasil enfrentava um dilema claro. O Fusca ainda liderava as vendas, mas começava a ser visto como antiquado diante das novas demandas do público urbano. O consumidor brasileiro queria mais espaço, melhor ventilação para o clima quente, visual atualizado e praticidade familiar, sem abrir mão da robustez e do baixo custo de manutenção que tornaram o Fusca um ícone. Foi nesse contexto que, em 1973, nasceu a Volkswagen Brasília, um projeto desenvolvido integralmente no Brasil, algo raro para a época. Ela manteve a mecânica traseira refrigerada a ar, amplamente conhecida pelos mecânicos, mas recebeu carroceria mais moderna, linhas retas, área envidraçada maior e melhor circulação de ar interno, um avanço importante para uso diário. A proposta era objetiva: substituir o Fusca como carro de família, não como símbolo de status, mas como uma solução racional. A Brasília entregava mais espaço interno, porta-malas mais utilizável, conforto ligeiramente superior e manutenção simples. Por isso, na prática, ela cumpriu exatamente o que prometia: evoluir sem romper com a simplicidade. Pouca gente sabe, mas a Brasília 4 portas não foi criada pensando no mercado brasileiro, não. Ela já existia desde 1975, em versões de exportação, destinadas principalmente a países onde carros de 4 portas eram o padrão, tanto para famílias quanto para uso urbano. Tecnicamente, o projeto já estava pronto e validado. O problema foi estratégico. A Volkswagen do Brasil segurou o lançamento por quase 3 anos. Isso hoje é visto por historiadores do setor como um erro claro. Naquele período, a marca tinha um produto que precisava proteger a todo custo: o Passat. Lançado como símbolo de modernidade, com motor dianteiro, tração dianteira e design europeu, o Passat era mais caro, mais tecnológico e, sobretudo, mais lucrativo. A preocupação era direta: uma Brasília 4 portas, mais barata e robusta, poderia canibalizar as vendas do Passat, especialmente entre os compradores racionais. Quando a Volkswagen finalmente decidiu lançar a Brasília 4 portas no Brasil, em 1978, o contexto já era desfavorável. O público a via como carro de fora. Frotistas e taxistas já haviam adotado o modelo e o consumidor criou resistência antes mesmo de considerá-la. A ideia era boa, o timing desastroso. No Brasil dos anos 1970, o mercado automotivo era guiado por um forte preconceito cultural. Carro de 4 portas era carro de frota. Para o consumidor comum, isso significava táxi, veículo de repartição pública ou carro de trabalho, nunca um objeto de desejo. Nesse cenário, a Brasília 4 portas foi rapidamente rotulada como um modelo sem esportividade, sem status e sem apelo emocional. Esse estigma foi reforçado por um mito urbano decisivo, espalhado em portas de oficina e conversas de bar. Dizia-se que, em uma colisão lateral, a Brasília 4 portas dobrava ao meio, por não ter a mesma rigidez estrutural da versão de 2 portas. A informação era falsa. A carroceria tinha reforços específicos justamente para compensar as 4 portas.
Mas o dano já estava feito. O boato se espalhou rápido, alimentando medo e afastando compradores. Assim, a rejeição não veio de um defeito real, mas de uma narrativa errada que selou o destino do carro por décadas. Com a valorização recente da Brasília 4 portas, surgiu também um problema comum no mercado de antigos: adaptações ilegais. Ao longo dos anos, muitas Brasílias 2 portas foram cortadas artesanalmente para virar 4 portas, tentando se aproveitar da raridade do modelo original. Por isso, colecionadores aprenderam a observar detalhes técnicos que não enganam. A Brasília 4 portas original de fábrica tem características visuais claras. É preciso ficar atento. A janela traseira é menor, pois precisou ser encurtada para acomodar a nova abertura. A coluna C é visivelmente mais larga e reforçada, algo impossível de reproduzir com precisão em conversões caseiras. Mas o detalhe mais importante está no corte da porta traseira, que invade o paralama traseiro, algo exclusivo do projeto original da Volkswagen. Esse recorte exigia vedação perfeita de fábrica. Quando a borracha ressecava ou falhava, a água infiltrava diretamente na caixa de roda, causando corrosão acelerada. Foi exatamente esse ponto frágil que levou muitas Brasílias 4 portas ao ferro velho, explicando por que tão poucas sobreviveram até hoje. Nos classificados dos anos 80 e 90, a Brasília 4 portas ocupava sempre a mesma posição. Era a mais barata da linha. Custava menos que a versão 2 portas. Era frequentemente empurrada para frotas, táxis e órgãos públicos. Recebia menos opcionais e quase nunca aparecia em anúncios voltados ao público particular. O mercado a enxergava apenas como um carro de serviço, não como um bem de estimação. E no Brasil, carro de trabalho é usado até o limite e depois descartado. A ironia é que justamente essas características explicam a sua valorização atual. Esse carro tinha uma estrutura reforçada, 4 portas reais, algo raríssimo entre os compactos nacionais da época. Excelente visibilidade urbana e a consagrada mecânica Boxer 1600, refrigerada a ar, famosa pela resistência e simplicidade. A manutenção era fácil e barata, o que a tornava ideal para o uso severo. Mecânicos antigos costumavam resumir a sua essência em uma frase direta e honesta: é feia, mas aguenta desaforo. A Brasília 4 portas tinha defeitos, mas nenhum deles justificava o seu desaparecimento. O desempenho era modesto. O motor boxer refrigerado a ar era barulhento, o acabamento simples e a direção pesada em manobras urbanas. Ainda assim, esses pontos eram comuns a praticamente todos os carros populares da época. O problema real nunca foi técnico, foi cultural. Por ser vista como carro de frota, a Brasília 4 portas seguiu quase sempre o mesmo destino. Muitas viraram táxi, outras passaram a ser segundo carro da família. Foram revendidas inúmeras vezes e usadas até o limite mecânico. Quando quebravam, simplesmente não valia a pena consertar. Diferente do Fusca, que era guardado com carinho para uma futura restauração. A Brasília 4 portas era desmontada, doada para peças ou abandonada. Foi assim que, silenciosamente, ela sumiu do mapa automotivo brasileiro. Nos anos 2000, algo curioso chamou a atenção dos colecionadores mais atentos. Em encontros de carros antigos, Fuscas apareciam em abundância. Opalas eram presença constante. E até a Brasília de 2 portas ainda surgia com certa frequência. Mas a Brasília 4 portas simplesmente não aparecia. Ela realmente havia desaparecido do mapa. Foi esse sumiço que despertou o instinto clássico do colecionador. Quando algo some, vira desejo.
Grupos nas redes sociais, fóruns especializados e clubes Volkswagen passaram a procurar ativamente por exemplares sobreviventes. Sempre que uma surgia, mesmo que abandonada, enferrujada ou incompleta, virava assunto imediato, disputada antes mesmo de ser anunciada oficialmente. Foi nesse momento que o desprezo começou a virar valor. Nos últimos anos, a Brasília Quatro Portas entrou definitivamente no radar internacional. Colecionadores europeus, especialmente alemães, passaram a buscar exemplares no Brasil, enxergando o modelo como um mini variante exótico, algo que nunca existiu naquele formato na Europa. Pagando em euro, esses compradores buscaram carros no Brasil, restauraram localmente ou exportaram, o que pressionou os preços do mercado interno para cima. Mas o maior tesouro hoje não é apenas o carro restaurado, é o Survivor, exemplar de um único dono, décadas parado, pintura original, plásticos nos bancos e forros traseiros intactos. Quase uma peça impossível de encontrar. Esses casos raros já alcançaram os R$120 mil em negociações privadas. Alguns detalhes específicos são decisivos para multiplicar o valor da Brasília Quatro Portas. A dupla carburação Solex original é raríssima e valorizada por puristas, pois quase todas foram substituídas ao longo dos anos. Cores de época pouco comuns, como ocre, marajó e amarelo manga, podem elevar o preço em até 20%. Desde que a pintura seja original. Outro ponto crítico são os forros de porta traseiros originais, difíceis de encontrar e praticamente impossíveis de reproduzir com fidelidade. Eles viraram ouro puro no mercado. Some a isso a placa preta, documentação impecável e histórico conhecido. O público mudou, saiu o tio do encontro. Entrou o investidor de garagem. A Brasília Quatro Portas prova que o mercado erra, que o desprezo cria raridade e que o carro comum de ontem pode virar o tesouro de hoje. Se você curte histórias de carros incríveis, deixe o seu like e inscreva-se aqui no Top Carros. Agora eu quero saber de você. Qual carro que hoje todo mundo diz que é lixo ou carro de tiozão, mas que você aposta que vai valer uma fortuna daqui a 10 anos? Será que o Fiat Uno Mille, o Astra ou quem sabe o Honda Civic antigo? O que você acha? Deixa aqui o seu palpite nos comentários. Eu vou ler e responder os melhores. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.